Jesus anunciava, e as dores do seu povo, com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon, Naphtali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naphtali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-nos, porque o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, como bem sabeis, nós estamos no tempo comum, este tempo que quer nos fazer adentrar na vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Não celebramos os grandes momentos, os grandes acontecimentos, mas o dia a dia de nosso Senhor, sendo deste modo convidados a conformar também o nosso dia a dia ao dia de Jesus. Somos chamados a ouvir a sua pregação e deste modo converter nossa vida em direção àquilo que o Senhor pede de nós. Neste terceiro domingo do tempo comum, nós começamos ouvindo um trecho do profeta Isaías, no qual Isaías profetiza uma luz que vem brilhar sobre todo o povo. Dizia ele: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos agora se regozijam na tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, como exaltados guerreiros, quando dividem os despojos da guerra. Isaías profetiza isto num contexto em que o povo se encontrava bastante desanimado. O povo que vivia como que nas trevas, quem sabe não diferente de como nós tantas vezes vivemos hoje. Nós, amados irmãos e irmãs, ouvimos já esta leitura na noite do Natal do Senhor, e naquela noite nós lembrávamos que esta luz que Isaías profetizava é o menino que nasceu para nós. De fato, Jesus vindo ao nosso encontro, é Ele a luz do mundo que ilumina todo ser humano. É Ele quem vem agora indicar os caminhos da verdadeira vida, e diante dele todos se alegram, porque vem a salvação com uma possibilidade para cada um de nós. Aquilo então que Isaías profetizava na primeira leitura, nós ouvimos Jesus dizer que Ele mesmo cumpre no Evangelho. Então, São Mateus hoje nos diz que, tão logo São João Batista foi preso, Jesus volta para a Galiléia para se cumprir aquilo que Isaías havia profetizado. Jesus, portanto, vai para a Galiléia, para aqueles territórios que até então viviam como que nas trevas, e Ele lá chega como luz para iluminar as nações. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O povo que vivia na região escura da morte
viu brilhar uma luz. Caríssimos irmãos e irmãs, esta imagem da luz não pode ser apenas uma imagem bonitinha que nós recordamos de vez em quando. Mas se Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo ser humano, Jesus também quer ser a luz que ilumina as nossas vidas, cada um de nós. Quando nós olhamos ao nosso redor, talvez nos vemos como que na Galileia daquele tempo, envolto em grandes trevas, envolto em regiões de morte. Quando ligamos a TV, temos muitas razões para achar isso. Parece que o mundo vai mais e mais se envolvendo em trevas, em violência, em guerras, em ódio. E diante desta situação, uma luz brilha para nós. E esta luz não nos vem dos poderes políticos, não nos vem dos sábios deste mundo, não nos vem dos poderosos, daqueles que têm sucesso, que têm muitos likes. Não. A luz para nós sempre foi, sempre será Cristo Jesus. Mas quão grande é a nossa dificuldade em aceitar sermos iluminados pelo Senhor. Porque o Senhor ilumina as regiões escuras do mundo, mas também de nossa alma. Nosso Senhor aponta em nós os caminhos de injustiça. Nosso Senhor aponta também em nós, por meio do seu Evangelho, os nossos egoísmos, a nossa pouca vontade de nos converter. E aí então, quantas não são as vezes em que nós dizemos: sou de Jesus, mas que o Senhor não ilumine. Sou de Jesus, mas que o Senhor não mexa na minha vida. Sou de Jesus, mas eu quero continuar fazendo do jeito que faço, do modo como faço, sem me converter. Por isso esta luz, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano, chegando lá na região da Galileia, em Cafarnaum, ele então começava a pregar. Estamos no começo do tempo comum, né? Então ouvimos hoje o início da pregação de Jesus, que é uma pregação até parecida com aquela de João Batista. Olha só, a primeira pregação de Jesus no Evangelho de São Mateus: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus não vem falar amor, paz, como este guru que tantas vezes pintam por aí de Jesus, né, falaria. Jesus até fala disso em outros momentos. Mas a primeira pregação de nosso Senhor é um chamado à conversão, um chamado, portanto, a uma mudança de vida, um chamado para se deixar iluminar por Ele. Amados irmãos e irmãs, quem se deixa iluminar pelo Senhor se torna nova criatura, não permanece nunca o mesmo. E era por isso que no Novo Testamento, e hoje especialmente na segunda leitura que ouvíamos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo chamava-nos todos a viver a partir desta luz que é Jesus. E ele dizia-nos: pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, eu vos exorto a que todos sejam concordes uns com os outros, sem rivalidades, concordando-nos uns com os outros. Não admitais divisões entre vós. São Paulo fala isso para a igreja de Corinto, que naquele momento vivia bastante dividida. Corinto era uma comunidade bastante rica em seus carismas, com tantas potencialidades, mas naquele momento repleta também de divisões, porque tinha gente que achava que era melhor que o outro, porque tinha qualidades maiores que o outro. Tinha gente que dizia: não, eu sigo o Padre Paulo. O outro dizia: não, eu sigo o Padre Apolo. E o outro dizia: não, eu sigo o Padre X, o Padre Y. E então São Paulo diz: será que Cristo está dividido? Acaso foi Paulo que foi crucificado por vocês? É no nome de Paulo que vocês foram batizados? Não, é no nome da luz, que é Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Então, amados irmãos e irmãs, viver iluminados pelo Senhor implica de nós agora querer transformar, dia após dia, mais e mais, nossa vida a partir do exemplo que nos deixou o Senhor, vivendo como Ele, não procurando criar, nem suscitar, nem alimentar divisões, mas cada dia mais
procurando a concórdia, que já é prenúncio do reino dos céus. Lá no céu, quando chegarmos lá, todos seremos concordes uns com os outros, porque todos adoraremos o único Cordeiro, e não haverá mais razão para diferenças entre nós. Então, isto que nós queremos viver um dia na eternidade, precisa começar desde já a ser vivido entre nós. Deste modo, caríssimos irmãos e irmãs, deixemo-nos iluminar pelo Senhor, sobretudo naqueles pontos mais obscuros da nossa vida, sobretudo naqueles pontos em que não gostamos de mexer. Também lá, o Senhor quer iluminar para nos transformar em novas criaturas, a exemplo dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.